Amém? Podemos ir em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Versículo 1, 2 e 3. Amém, igreja? Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Podemos assentar, agradecendo ao nosso Deus. Queridos, quando nós olhamos para o começo da Bíblia, quando nós olhamos para o início da Bíblia, o texto em que nós acabamos de ler, nós vamos ver e observar uma declaração poderosa e profunda. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que declaração poderosa! No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, quando Deus criou os céus e a terra, nada havia. Estava tudo sem forma. Não havia luz, não havia vida, não havia nada. Estava sem forma, estava vazia, antes de haver forma, antes de haver luz, antes de haver vida. Nada havia. Talvez você está vivendo este nada. Talvez hoje você entrou neste lugar e está igualzinho no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Antes de haver nada. Talvez você entrou aqui hoje e está desse jeito. Nada de esperança, nada de recurso, nada de resposta, nada de direção. E nós sabemos que o nada, ele nos traz uma sensação de abandono. É isso que o nada nos traz, sim ou não? O nada, ele nos traz essa sensação de abandono. Mas esta noite nós iremos ver que o problema ou nada para Deus não é um problema. O nada não é um problema para Deus. Deus, ele pode mudar a nossa realidade apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra, como no versículo de número 3, e disse Deus. Quem foi que disse? Foi Deus. Foi Deus que disse: haja luz, e houve luz. Irmãos, observe que Deus não tocou, ele apenas falou. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cria aquilo que não existe. É como na quarta-feira que eu falei. Eu disse que Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. Ou seja, Deus, ele trabalha no invisível antes de manifestar o visível. Então você que entrou aqui hoje, esta noite, talvez vivendo o nada de Deus, você precisa entender que Deus, ele pode mudar a tua realidade com uma palavra. Do mesmo jeito que ele disse, haja luz e houve luz, ele pode declarar hoje sobre a sua vida, que a tua história ela vai mudar.
Deus, ele trabalha no invisível antes de manifestar o visível. Então você precisa declarar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, que haverá vitória. Sabe por quê? Porque uma palavra de Deus é o suficiente. Nós precisamos compreender essa realidade, que uma palavra de Deus, ela pode mudar toda a nossa circunstância, tudo que nós estamos vivenciando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus te trouxe aqui esta noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. Então você pode entrar dentro da sua casa e começar a profetizar, começar a declarar sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre essa circunstância em que você está vivendo. Sobre tudo que você está vivendo, você pode declarar. Declare sobre a sua vida, declare sobre a sua família, sobre a escassez que você está vivenciando. Deus pode mudar hoje, você pode sair daqui com uma palavra de Deus, e haja vida, e haja luz, que tudo possa mudar na sua vida, que haja força para estar na casa do Senhor, que haja ânimo, que haja desempenho, que haja coragem para enfrentar as lutas, que haja coragem, disponibilidade, que haja tempo para estar na casa do Senhor. Irmãos, quando nós desejamos estar na presença do Senhor, Ele trabalha para que se cumpra, porque o salmista Davi, ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e esta coisa eu a buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias, contemplar, aprender. O salmista Davi, ele declarou, ele pediu, mas ele se esforçou. Então entenda que uma palavra de Deus, ela pode mudar tudo na tua vida, pode mudar todas as circunstâncias, tudo que você está vivendo, com uma palavra de Deus pode mudar. Uma palavra de Deus pode mudar. Irmãos, Deus, ele cria quando não existe nada. Quando nada existe, Deus, ele cria. Olha o versículo de número 2 que diz assim, ó: a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, sem forma, desorganizada, vazia, sem nada, trevas, escuridão. Hoje você pode estar sem nada, mas se Deus quiser, porque é da vontade, o pensamento que Deus tem a respeito de mim, de você, pensamento de paz, é pensamento de prosperidade. O pensamento que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito é pensamento de paz. Então hoje, se Ele quiser, Ele pode, porque Ele cria, irmãos, do nada. E quantas famílias não estão vivendo dessa forma, não estão vivendo assim, vivendo um caos, sem forma, desorganizada, vivendo sem amor, sem nada, em trevas, na escuridão, vivenciando problemas espirituais. Mas o texto, ele vai dizer: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entenda uma coisa: quando tudo parece estar perdido, Deus está presente, Deus está criando. Você pode não estar vendo nada acontecer, mas Deus está criando o teu milagre, Deus está trabalhando. Você não precisa ver, você precisa é crer, acreditar. Deus está trabalhando em teu favor. Deus, ele está movendo em seu favor. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está se utilizando das circunstâncias para poder criar o milagre que você precisa. Deus, ele cria do nada, irmão.
Ele cria do nada. Olha o que o verso de número 2 diz: a terra estava sem forma e vazia, desorganizada, sem nada. Hoje você pode estar sem nada. Hoje você pode estar vivendo uma escuridão, mas entenda, saia daqui nessa noite acreditando nessa palavra: Deus está trabalhando em seu favor. Você precisa sair daqui acreditando que Deus está trabalhando. Talvez você está vivenciando um caos dentro da sua família, um caos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Os seus filhos não compreendem o que está acontecendo, o que está vivenciando. Eles estão chegando para você e estão perguntando: pai, o que está acontecendo? Mãe, o que está acontecendo? E Deus está dizendo para você nesta noite que Ele está trabalhando por você. Deus, Ele cria, irmão. Deus, Ele é mistério. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é infinito. Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Deus, Ele é o meio. Deus, Ele é o fim. Quando a gente pensa que tudo acabou, Ele entra com a providência no qual eu e você precisamos. Então a gente não pode ficar aí sofrendo de forma antecipada, olhando com medo do futuro. Não, o futuro pertence a Deus, e Deus já está trabalhando em seu favor. Deus está criando o teu milagre, Ele está providenciando o que você precisa, o milagre que você precisa, Deus está criando. A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Se Deus quiser hoje, ao sair daqui, a tua circunstância, o problema que você está vivendo, pode ser mudado. Basta uma palavra, Ele liberar uma palavra sobre a tua situação. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmão. O nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, ouviu o meu clamor. Deus está trabalhando. Não se desespere, não entre em desespero. Eu disse isso aqui na quarta, vou repetir: a gente precisa administrar o tempo de dificuldade que estamos vivendo. A gente precisa administrar esse tempo de dificuldade, esse tempo de hoje. Deus, Ele se utiliza do tempo para trabalhar em nossas vidas. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando nos teus projetos, Ele está criando tudo, para quando Ele terminar, Ele entregar nas tuas mãos. Deus está trabalhando, está utilizando o tempo, para poder te abençoar, para poder abrir as portas que você precisa. Deus, Ele cria do nada, irmão. Eu estou te falando aqui algo que eu já vivenciei. A gente está passando por luta, por dificuldade, por crise que, humanamente falando, é impossível de sair daquela crise. E quando de repente Deus muda todo o cenário, Deus muda tudo e faz o milagre acontecer. É isso que Deus está fazendo. Deus, Ele transforma a dificuldade em propósito. Não, você não entendeu, irmão. Vou repetir, talvez você dê um glória a Deus. Deus transforma a dificuldade em propósito. Irmão, Deus não apenas criou a luz, Ele organizou tudo, Ele estabeleceu tudo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Sabe essa luta que você está enfrentando? Sabe essa dificuldade que você está vivenciando? Tem propósito. Propósito de te amadurecer, propósito de te ensinar a lidar com os sentimentos, a lidar com o teu temperamento. Tem propósito. Aprenda isso, irmão.
Aprenda isso, sai daqui compreendido dessa verdade. Tem propósito. Tem propósito. Deus transforma dificuldade em propósito. Quem lembra de Davi, irmão? Davi estava esquecido. Estava esquecido lá no pasto. O que Deus fez? Deus levanta Davi do anonimato e o coloca no trono. Ou seja, do nada, Deus faz uma história. Deus está trabalhando do teu nada e vai fazer uma história. Quando você terminar, quando você passar por esse processo, porque o processo existe um propósito, você vai olhar e você vai ter uma história para contar. Você vai ter uma história para contar. Você não apenas vivenciará ou viverá de histórias contadas por outras pessoas. Você não entendeu? Toda dificuldade tem um propósito. Existia dificuldade na minha vida, que eu entrava em desespero, eu ficava desesperado, eu ficava preocupado. Não é que a gente seja irresponsável, mas a dificuldade no qual eu estou vivenciando, Deus está me ensinando a lidar com meus sentimentos. E daí a gente vai amadurecendo. A gente compreender que dificuldade, ela não é para sempre. Você vai enfrentar luta, você vai enfrentar rejeição, você vai enfrentar calúnia, você vai enfrentar fofoca, você vai enfrentar diversas situações, mas você precisa aprender a lidar com elas. Você vai ouvir que pessoas falaram mal de você, sem que você tenha feito. E você vai passar por essas situações. Para quê? Para você poder aprender a lidar com os seus sentimentos, para você não ir atrás, para você entregar nas mãos de Deus, você deixar que Deus seja o teu juiz. Você vai aprender a lidar com essas situações, a não ir atrás de pessoas que falam mal de você, que inventou histórias. Não. Essa dificuldade em um propósito. O propósito de te ensinar. Sabe qual foi o maior exemplo, irmão? Foi a cruz, irmão. Irmão, na cruz parecia o fim, mas havia o que? Silêncio, trevas e morte. Mas ao terceiro dia, sabe o que Jesus fez? Deus transformou a morte em vida. Deus vai transformar a tua dificuldade em vitória. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que quando tudo parece perdido, Deus, Ele traz de volta ao começo. Quando tudo parece que não tem saída, quando tudo parece que acabou, aí Deus, Ele está apenas começando, Ele entra em cena e Ele mostra que há uma saída. A cruz parecia o fim para Jesus. Parecia o fim. Silêncio, trevas, a morte, mas aí, ao terceiro dia, Deus transforma a morte em vida. Ou seja, quando tudo parece, ou quando parece que tudo acabou, aí Deus, Ele está apenas começando. Ele mostra para mim e para você que Ele está apenas começando. Sabe qual é o problema? É que nós somos murmuradores, irmão. Quantas das vezes Deus não já nos tirou de situações difíceis? Às vezes nos parecemos muito com o povo de Israel. Deus tira o povo lá do Egito, o vai conduzindo para a terra que mana leite e mel, para Canaã, e Deus alimentando o povo vendo milagres constantes. Só que daí o povo, por um momento, eles começam a murmurar. Somos muito parecidos com eles, com o povo de Israel. Quantas das vezes Deus não já te livrou? Quantas das vezes você se encontrou em aperto e Deus já abriu porta para você? Quantas das vezes Deus não realizou milagres na tua vida? Você clamou, você
pediu, você disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te servir. Aí Deus vai lá, tira da situação. Muitas das vezes você esquece e volta a fazer tudo de novo. Mas Deus está aqui nesta noite dizendo que ainda não acabou. Ainda não acabou. Pode até parecer que tudo está perdido para você, mas há ainda uma saída. Você pode olhar para esse seu irmão e dizer para ele assim: está apenas começando. Está apenas começando, irmão. Deus, ele é poderoso. Do nada, irmão, do nada, ele faz um tudo. Do nada ele faz um tudo. Do nada. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia nada, irmão. Antes de haver forma, de haver luz, de haver vida, não havia nada. Não havia nada. E ele transforma o nada em tudo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai ser dessa forma. Vai ser desse jeito. Deus vai fazer. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Abra tuas mãos que eu quero profetizar. Que do nada Deus vai fazer o tudo. Deus vai fazer o tudo na tua vida do nada. Pastor, mas o que fazer quando você está no nada? Primeiro, não tome decisões no escuro. Não tome decisões no escuro. Segundo, espere a luz de Deus. Espere Deus te direcionar. Espere Deus te guiar. Parece que está tudo escuro. Então espere de Deus te conduzir. Espera Deus te conduzir. Terceiro, confie em Deus, mesmo sem você ver. Por quê? Porque isso é fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Você está acreditando que o milagre ele pode acontecer na sua vida, que o milagre ele pode realizar. Parece que tudo está perdido. Você precisa sair daqui com esta palavra. Você precisa sair daqui e crendo, confiando, mesmo sem você ver, mesmo sem você enxergar. Parece que tudo está perdido, mas ele ainda tem uma luz lá no final do túnel. Deus está preparando um milagre para você. Portanto, eu tenho uma palavra de Deus: não desista, continue crendo, continue sendo fiel, porque o tempo de Deus não falha. Deus não falha. O homem promete e não cumpre. Deus é diferente. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer cumprir no tempo certo, na hora certa, na hora exata. Deus vai fazer cumprir. Por quê? Porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem homem que se arrependa. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não pode passar. Ela não passa, ela é verdadeira. Esse Deus que nós servimos, irmão, Ele é fiel. O nada de hoje, irmão, pode ser testemunho para amanhã. O nada que você está vivendo hoje pode ser testemunho para amanhã. Amanhã você pode estar testemunhando, dizendo que viveu o nada, e o nada de Deus Ele transformou em tudo. Deus te deu vitória. No princípio não havia nada, mas Deus estava lá. Pode não haver nada, você pode estar vivenciando uma escassez, a gente pode estar com poucos obreiros, poucas pessoas, mas Deus está presente. Deus está presente, principalmente quando eu olho para esta palavra e a encontro, vejo que eu estou parecido com ela. Talvez hoje você esteja no nada emocional, no nada financeiro, no nada espiritual.
Mas o Deus do início da criação é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus. Ele ainda cria, Ele ainda restaura, Ele ainda transforma. Porque Deus, Ele faz do nada um tudo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus, Ele transforma o nada em tudo. Então nós vamos adorar hoje, esta noite. Eu gosto sempre daquele louvor, vim para adorar-te. Nós vamos louvar a Deus. A igreja vai adorar o Senhor esta noite. Deus, Ele tem uma palavra. Ele pode mudar a tua circunstância. Ele pode mudar a tua história. Do nada, Ele pode fazer o tudo. Ele cria. Ele ainda restaura, Ele ainda transforma. Por quê? Porque Ele é Deus. Talvez você esteja hoje dessa forma, vivendo nada. Vivendo nada. Coloque para nós adorar. Vim para adorar-te. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Meus queridos, nós temos oração durante toda a semana, de 9 às 10.